Graça e paz, boa noite. O Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Eu quero neste momento engrandecer o nome do Senhor juntamente com você e com toda a sua família e declarar que o Senhor nosso Deus é um Deus que tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem manifestado o teu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa casa. E Ele tem feito de nós algo muito especial. Sentimos a presença do Espírito Santo a todo o tempo, porque Ele é algo que habita em nós, vive dentro de nós. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 12, diz o seguinte: E o Senhor me disse, levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Por que tantas pessoas que estão vivendo agora na presença de Deus estão se corrompendo? Porque falta a essas pessoas conhecimento. Falta a essas pessoas o desejo de conhecer Deus. Falta a essas pessoas o prazer de estar em Cristo, o prazer de ser uma nova criatura. Então elas começam a se voltar contra Deus. Ela não quer mais saber de Deus e por esta razão elas vivem errando. O Senhor tem falado através de seus profetas. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Salmos número 1, versículo 1. Até quando nós vamos pregar e ministrar a uma geração perversa? A uma geração que ouve, mas não dá crédito. Vê e finge que não viu nada. Até quando nós vamos viver com uma geração que você fala para ela o que deve ser feito e ela continua praticando as mesmas obras? Como falar para pessoas assim? Esse é o tempo que nós temos vivido. Esse é o tempo que nós temos esperado em Deus tantas coisas. O problema é o que está acontecendo com o nosso povo. O que está acontecendo com a nossa geração? Uma geração que espera apenas milagre, uma geração que espera apenas presente de Deus. Mas quando chega o momento de presentear, eles reclamam, eles murmuram, dizem que não pode, não tem como. Quando Deus diz assim, me dê, as pessoas não conseguem entender isso. E quando chegam na casa do Senhor e apenas me dá, mas ela esquece que vai haver uma palavra de Deus dizendo, me dê. Então nós vemos uma geração que só sabe pedir, 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 mas na hora de se prostrar diante de Deus e engrandecer o teu santo nome, eles não conseguem. Eles não conseguem compreender que quando nos prostramos para adorar, não há nada mais tão precioso do que isto. Deus é tão rico em bondade que pela sua infinita misericórdia Ele tem nos poupado. Deus tem nos poupado com carinho. Oh, se não fosse o amor de Deus. Uma coisa certa, nem eu, nem você estaremos mais aqui. Lembra dos seus pecados? Sim. Aqueles pecados que talvez você ainda nem reconheceu que os fez, que os cometeu. Por esses pecados, você já deveria ter sido consumido, como eu também. E a Bíblia vai dizer que cada vez que eu me lembro dos meus pecados, e eu vou renunciando eles, eu vou largando eles,
porque eu lembro não com prazer, mas lembro com tristeza do que eu fiz diante do meu Deus. Então diz o Senhor que este pecado Ele não vai lembrar mais. Mas quando você lembra do seu pecado, sentindo aquele gostinho de querer voltar atrás, como o povo do Egito, se lembra? Eles saíram do Egito, foram tirados de lá, mas eles queriam voltar para lá, sentiram falta do Egito, sentiram saudade do Egito. A vontade deles era estar lá no Egito. Era melhor que o deserto, claro. Era melhor do que o sol escaldante do deserto, era melhor do que a noite fria do deserto. O detalhe é que o deserto era só um trecho para que eles viessem desfrutar de um descanso maior. Mas a saudade do Egito foi melhor porque era a terra que eles conheciam, eles viveram lá. Então eles estavam indo para uma terra desconhecida. Agora volta para cá, para a nossa realidade. Você está indo para uma terra desconhecida. Você está indo para uma terra que você não conhece. Apesar de dizer, quem quer ir para o céu, todo mundo diz que quer ir, mas você não sabe como é o céu. Só sabe que é um lugar bom, mas você não sabe, você não viu. E o teu prazer maior é aqui, porque a tua carne te prende aqui. A tua carne te segura este mundo aqui. Então tudo que você tem, seu carro, sua casa, sua família, está aqui. Você acaba guardando memórias daqui, achando que tudo isto é eterno, e não é. Você vai perecer como eu, a nossa carne irá envelhecer, e vai chegar um momento que o Senhor Deus vai dizer, vem. Porque hoje Ele pede a nossa oferta, hoje Ele pede algo, matéria, mas vai chegar um dia que Ele vai pedir a nossa alma, Ele vai dizer, vem. E é para uma prestação de conta. Pode ser que você alcance a eternidade com Cristo, ou uma eternidade no inferno. Não, apóstolo, não existe inferno. Eu prefiro não pagar para ver. E seria muito importante que você não pagasse para ver. Sabe aquela pessoa que ela não está doente, ela não tem problema, então ela não recorre a ninguém. Porque ela não tem problema, ela não está doente, ela não está com falta de dinheiro, ela está bem. Então ela não precisa de outro emprego, ela não precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um pediatra, de um clínico, ela não precisa de nada. Só que existe uma palavra chamada prevenção. E se todo mundo soubesse o que era isso, iria evitar muitas coisas na vida. Você poderia ser mais prevenido. Antes que o problema chegasse, você já recorresse a uma solução. Eu não entendi, apóstolo. Tem pessoas que deixam a doença chegar para recorrer a um médico. Tem pessoas que deixam a porta de emprego fechar para começar a querer zelar por ela. Quando está vendo que vai entrar num aviso breve, vai entrar na fila para ser despedido, começa o desespero. Ora por mim, porque eu estou para ser mandado embora. Está havendo corte na empresa. Ora por mim. Pede oração na igreja. Você poderia estar fazendo isso muito antes de acontecer. Ora por mim, porque a enfermidade chegou na minha casa. Você poderia estar fazendo isso muito antes da enfermidade chegar. Você poderia estar gozando de felicidade, distribuindo alegria, porque você foi prevenido. Mas quem não é? Quantas pessoas têm sido pegas de surpresa? Elas até ouvem uma palavra. Quantos pastores já não têm falado? Quantos noticiários você não tem ouvido? A internet mesmo está cheia de notícias a respeito de mundo espiritual, de maldições, de situações. Pessoas que você virou as costas, se dizem sua amiga, dizem seu amigo. Quando você vira as costas, ela te amaldiçoa. Ela fala mal de você, ela te critica pelas costas. Lança uma palavra que vai destravar o mundo espiritual contra você.
Aí você não tem o controle da situação, que acha que tem, mas não tem. Você não tem força espiritual para combater aquele mal. Você está desprotegido, desprotegida. Você não tem uma cobertura espiritual. Opa, cobertura espiritual, o que é isso, apóstolo? Alguém que está praticamente 24 horas orando por você e pela sua casa. Nós temos no nosso ministério, a Catedral Apostólica do Avivamento, a cobertura espiritual. Sim, somos nós. Como passamos agora 21 dias no monte. Eram 30 que nós iríamos passar, mas chegamos em um monte e lá nós fomos impedidos de acampar. Tivemos que voltar para casa e uma semana depois conseguimos um outro lugar muito melhor, uma casa no alto da colina, onde Deus manifestou a glória dele, e ficamos lá 21 dias em oração, em jejum, por todas as nossas coberturas espirituais. É isso que eu estou falando. Não é daquela pessoa que diz assim, ora por mim, amém, estou orando. Tá, pode deixar. Mas aquela pessoa não é uma pessoa de oração. Você vai escrever o seu bilhetezinho pedindo oração, mas não vai haver oração. A pessoa apenas disse, vou orar. Quando a pessoa dá uma cobertura espiritual para alguém, ela começa a buscar, ela começa a orar, ela começa a jejuar. Como é a vida dessa cobertura espiritual? Procura saber aonde é que anda este líder espiritual. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que morava em Sunem e que o profeta passa e ela convida para comer pão. E um certo dia ela disse ao seu marido, vejo, marido, que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele uma casa, um quarto melhor, e colocaríamos ali uma cama, um candeeiro, uma mesa, e o marido concordou, vamos. E colocou, e Geazi, o servo do homem de Deus, percebeu que a mulher não tinha filhos. Ela veio e disse, ele disse, meu senhor, eu observei que esta mulher não tem filhos. E Eliseu agora profetiza sobre a vida da mulher e diz, a esse tempo abraçarás um filho. Ela já era avançada de idade, ela diz, meu senhor, não minta para a tua serva. Por isso ela disse isso. A mulher era de idade, mas a palavra de um profeta faz valer. E naquele tempo determinado pelo profeta, ela abraçou um filho. O menino cresceu, mas teve uma enfermidade e morreu. Na sua morte, a Bíblia diz que a mulher pegou a criança, o seu marido ainda trabalhando, e ela sobe para o quarto do profeta e coloca o menino sobre a cama do profeta. E ela arreia sua jumenta, o marido pergunta onde ela vai e disse, vou ver o profeta. Ela podia se espernear, gritar, sair igual uma louca, correndo de rua fora, até chegar o marido e dizer, nosso filho morreu, ela tinha o direito de fazer isso, mas ela não fez. E ela disse, eu vou até o profeta. Ele disse, como? Mas não é tempo. Ele disse, mas eu vou até o profeta. E onde aquela mulher encontra o profeta? No monte. O profeta que te dá cobertura espiritual, onde é que ele anda? No monte? Na televisão? Fazendo nada? Ocupado com tantas coisas, menos com a vida de oração? Então você precisa se preocupar com essa cobertura espiritual. A mulher encontra Eliseu no monte. E quando ela o encontra, ela conta para ele. Porque, observa bem dentro da palavra, a mulher podia falar com o marido, mas o marido não ia resolver o problema. Quem iria resolver, ela sabia que era o profeta. Você tem um profeta perto de você? Você tem um profeta que você possa contar? Você tem um profeta que você possa dizer para ele, ore pela minha casa, ore pela minha situação. Você tem um profeta que você pode contar com ele? Ou esse profeta apenas diz assim, bate no teu ombro e diz, pode deixar, eu vou orar por você. Mas será que ele vai orar?
muito importante que você procure saber a quem você está pedindo oração, a quem você escreve o teu nome e entrega na mão para dizer, ore por minha casa. É muito importante que você se preocupe em quem está te dando a cobertura espiritual para que você tenha verdadeiramente uma cobertura espiritual de valor. Para que a sua oração seja atendida e o Senhor te responda. Se preocupe com o que o Senhor Deus tem para a tua vida. Porque quando você viver os milagres do Senhor, olha, o Senhor Deus, Ele tem tanto poder, que Ele pode atender agora a sua oração. Ele pode atender o seu clamor. Não, você não precisa esperar por A ou B orar por você. Não, mas eu já pedi o homem de Deus para orar pela minha vida, tá? E você vai fazer o que agora? Hã? Você vai simplesmente curvar, se dobrar e ó, e pronto, e mais nada. Não. Tiago 1, capítulo 12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Olha isso. Mas como que você vai suportar a tentação? De que forma você vai suportar a tentação? Não, se não orar, se não houver uma vida de oração, não vai haver como. Não tem como você suportar. É necessário que você ore, que você tenha alguém que possa estar orando junto com você. E sabe o que você precisa fazer? Rejeitar toda imundície, toda malícia, e começar a receber a mansidão e a palavra do Senhor. Tiago 1:21 fala isso. Quando você começar a viver isso, abandonar as imundície, a malícia, os pensamentos mundanos, o anseio pelo pecado, o desejo de pecar, joga isso fora da sua vida e começa a receber a mansidão e a palavra de Deus sobre a tua vida. Se você exatamente viver isto, olha, o Senhor dos Exércitos vai entrar na sua história e vai mudar você, de dentro para fora. Porque não basta apenas se vestir de crente. Não. Não basta apenas se vestir de crente, você tem que ser de verdade. Sim. Quando você começar a ser um crente de verdade, o Senhor vai começar a mudar a tua história. Isso aí. É isso que você precisa. Por quê? É coisas agradáveis que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra. Sofra o quê? Sofra por amor ao Evangelho. Isso aí. Quando você começa a sofrer por amor ao Evangelho, mas não é esse sofrimento constante, não. Não tem dinheiro. Não tem saúde. Não tem porta de emprego. Calma. Não. Sofrer pelo Evangelho. Mas não é viver um sofrimento cotidiano, onde você vai ficar repetindo a mesma história e nada muda. Chega. É tempo de você dizer não para o pecado. E parar de sofrer por causa do pecado. Isso aí. Aparta-se do mal e faça o bem. E busque a paz. 1 Pedro 3:11. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. E os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro 13:12 vai falar isso. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Você tem orado? Eu acabei de falar. Mas eu pedi o meu líder espiritual para estar orando por mim. Eu pedi a cobertura espiritual. Mas e você?
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você é justo? Você ora? Você vive na presença do Senhor? É tudo isso que você quer? Então, comece a buscar o Senhor. Comece a viver para Ele, porque quando você começa a viver para Deus, todas as obras do inferno começam a cair. Todas as amarras do inferno começam a cair. Todas as armadilhas de Satanás começam a cair. Tudo. 1 Pedro 3,16 diz assim: tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, ficam confundidos. Olha isso. Mas, apóstolo, estão falando mal de mim, estão falando mal. Deixa falar o que querem falar. O que você acha que você tem feito? Como você tem andado diante do teu Deus? Qual é o teu comportamento como uma mulher e como um homem de Deus? Quais são as suas atitudes? Hein? Qual é a sua atitude? Por quê? O que eu devo fazer, apóstolo? Simples. 1 Pedro 3,17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer. Se é o que Deus quer para você, por que você diz que não vai fazer? Por que tudo para você está ruim? Escute isso. Eu preciso que você compreenda a mensagem que eu quero te passar, porque eu estou falando a respeito da oração, da cobertura espiritual. Mas não basta apenas eu contar com a cobertura espiritual. Eu preciso também ser espiritual. Eu preciso também viver uma vida de oração. Se eu não viver uma vida de oração, eu vou ficar... Você lembra? Um tempo atrás todo mundo ficava: vocês oram por mim, todos que passavam, vocês oram. E aí virou crente 6 horas. Não, você não deve ser essa pessoa. Você não deve ser. Escute, eu quero te convidar a se tornar uma pessoa de oração. A se tornar tão poderosa na oração que o inferno não vai ter força para dominar a sua casa. Não vai ter força para dominar a sua vida. Eu não vou alongar esse vídeo. Eu não quero que ele fique tão grande. Eu só quero te passar esta mensagem. Não deixe de orar. Eu vou fechar esta mensagem daqui a pouco orando com você o Pai Nosso, que está em Mateus capítulo número 6. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. É muito importante que você aprenda isso. Ah, mas eu não sei como orar. Pai Nosso. A oração do Pai Nosso vai ensinar completamente o que você precisa. Tudo o que você precisa está nesta oração. Quando você começa a viver uma vida de oração, então o Senhor Deus, Ele vem até você e começa a mudar o conceito do seu pensamento, mudar as atitudes que estão dentro de você, mudar a sua história, os seus planos, sabe? Aquele plano que você vem fazendo de prosperar, de crescer, e aí bate na porta e alguém diz: não tem vaga. Bate na porta e alguém diz: não tem nada aqui. Só que o ímpio vai lá e consegue, e você nunca consegue. Por que isso, apóstolo? Porque é um mal que está bloqueando a sua vida.
e precisa ter uma vida de oração. Muitos anos atrás alguém disse para mim assim: você ora? E eu dizia: sim, eu oro. Mas na verdade não era uma oração. Eu descobri ao longo do tempo que não era uma oração que eu fazia. Muitas das vezes era murmurações. Eu ficava: Senhor, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Todo mundo faz, mas eu não faço. Senhor, não era uma oração. E muitas das vezes, você já viu aquela oração que você faz só pedindo, é uma pedição danada? E não tem um momento que você glorifica o Pai, exalte a Ele, se declara para Ele. Sim, aquele momento que você precisa se declarar para o seu Pai. Ele quer ouvir isso de você. Está na hora de você começar a viver um novo tempo. O tempo de oração. O tempo de se voltar para o seu papai. Sim. E apóstolo, mas eu nunca chamei Deus de meu papai. Experimenta. Ele é o nosso papaizinho. Sim. E é muito bom quando nós conseguimos tratá-lo desta forma, porque ele nos trata de filhinhos. Então, se nós somos filhinhos dele, nós temos um papaizinho. Por que você imposta tanto a voz quando vai falar do seu Deus? Precisa tanto colocá-lo, apenas são palavras. E não vai resultar em muita coisa. E outras, já viu aquele que ora meia hora, 2 horas, 3 horas, e as orações são repetidas já. Mas em nenhum momento ela adorou, ela apenas pediu, mas não houve um quebrantamento, não houve uma adoração de verdade, não, está na hora de você começar a mudar as suas atitudes e deixar o Espírito Santo tratar a sua vida. Deixar o Espírito Santo começar a falar com você. Porque o Espírito Santo, ele é tremendo, ele é poderoso, majestoso. É o que pode mudar a nossa história, o rumo, a nossa trajetória. Você acha que vai para lá, ele traz você para cá, porque você está indo para um caminho errado. Então eu quero declarar nesta noite para você que o teu Deus te ama muito e Ele quer entrar na sua casa agora. Ele quer entrar na tua casa agora. Sim. Nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Apenas ore junto comigo. Pegue um copo com água, uma garrafa com água, o que você quiser pegar. Porque eu vou orar agora. E após esta oração, nunca deixe de orar ao Senhor. Nunca deixe de se voltar para o teu Deus, porque Ele pode mudar a sua história. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Talvez você está desesperado ou desesperada por uma palavra. Eu vou orar ao Pai Nosso e ministrar sobre a tua vida esta palavra. Porque neste momento Deus vai entrar no teu lar e vai tocar na tua estrutura agora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus traga sobre a sua vida e sobre a sua casa toda sorte de bênção. E não esqueça, chame o Espírito Santo para ajudar você a orar. Romanos 28. Ele vai falar sobre isso para você. Deus te abençoe
em nome de Jesus.